Bom, estamos começando o nosso primeiro podcast, o nosso Ao Podcast, e a gente vai contar a história de um capitão, o Capitão Cesário. E claro, vai envolver também a história da nossa querida cidade de Itaí, Estadão de São Paulo. E para isso eu convidei o meu amigo aqui, o Flávio Norberto, para bater esse papo comigo. Flávio, gostaria muito de agradecer você, muito obrigado por ter aceitado, né, esse convite. E conta, para a gente começar essa história, Flávio, conta um pouquinho, o comecinho, né, pelo menos, aí do Capitão Cesário, né? Ele não era brasileiro, não é isso? Obrigado pelo convite, Aguinaldo. É o seguinte, o meu bisavô, os pais eram, o pai era austríaco e a mãe italiana. Eles aportaram no Brasil em meados do século XIX, por volta de 1860, mais ou menos. Eles aportaram no Rio Grande do Sul. E os pais do capitão vieram lá na época, era o Império Austro-Húngaro que estava se formando, porque esse Império Austro-Húngaro ele começou em 1867 e foi até 1918. E os pais dele saíram antes de formar esse Império Austro-Húngaro, porque acho que já estavam com dificuldades na Europa, daí eles vieram para o Brasil. Daí o meu bisavô, o Capitão Cesário, ele tinha 5 anos de idade na época. Então a família aportou no Rio Grande do Sul, né? E ele, na época, tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. E aí como que ele escolheu a cidade de Itaí, né, para praticamente viver toda a sua vida? Então, daí, depois do que os pais, eu não sei, acho que os pais faleceram no Rio Grande do Sul, eu não tenho na árvore genealógica que nós pesquisamos, e o vô capitão ele veio nessa região sul de São Paulo, acho que com 20 e poucos anos de idade. E a partir daí ele foi criando laços, né, com o município, que ele não foi fundador do município, mas foi um dos primeiros habitantes da cidade de Itaí. E a partir daí ele casou, né, com minha bisavó, e a partir daí constituiu família e foi conquistando aí, comprando propriedades na região. Então, a partir daí começou a vida, né? Eles tiveram 10 filhos. 10 filhos. 10 filhos. E aí ele teve 10 filhos. Aí você falou sobre propriedades. Ele tinha muita terra aqui em Itaí? Tinha. Ele tinha toda essa área aqui da Vila Capitão Cesário, onde que é Santa Cristina 3, até a Segunda Água, os dois lados da estrada, mais para frente, no Passo Fundo, lá ele tinha muita terra. E naquela época a terra era um bem assim que não tinha muito valor, né? Então ele tinha essas terras há muito tempo, né? Ele ficou com essas terras lá. E qual era a atividade dele? Ele era agricultor, ele plantava, o que ele fazia? Não, na época não tinha quase plantio só subsistência, mas ele tinha gado, né? Gado, então, naqueles campos que tinha mais marolo do que de capim, né? Naquela época nem capim tinha, né? Não tinha capim específico, então o gado ele comia o que tinha, capim nativo, né? Então, ele tinha gado só e praticamente tirava leite, mais para subsistência e vendia um pouco também. Tá, você estava me dizendo, nós estávamos conversando em off, né, agora há pouco, e você disse que apesar de você ser bisneto, né, do Capitão Cesário, você o conheceu. Qual a sua idade? Que idade você tinha e que você se lembra, né, do velho Capitão Cesário? Eu lembro muito bem, porque ele faleceu quando eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14. Eu lembro uma vez, um episódio que marcou. O meu pai, Norberto, era candidato a vereador. Daí meu pai pediu para levar o vô votar. E eu, com 12, 13 anos de idade, peguei no braço do meu bisavô e levei ele para a sessão eleitoral.
ele já estava caminhando bem devagar, né? Daí, e meu pai tinha colocado o número dele no paletó do meu bisavô. E chegou na urna lá, ele falou que esqueceu o número do meu pai. Daí, como eu era jovem e eu não podia falar o número, porque o mesário não deixava, ele acabou não votando. E por incrível que pareça, naquela eleição, o meu pai empatou com o saudoso amigo José da Rosa Goulart por 166 votos. E se o meu bisavô tivesse dado o voto, meu pai teria 167. Então eu nunca esqueço desse episódio. Isso marcou muito a minha vida. Então ele não votou. Ele esqueceu e eu não poderia votar para ele, né? Nossa, foi uma... Eu nunca esqueço isso aí. Mas então seu pai perdeu a eleição praticamente por um voto. Culpa, por um voto. É. Só que depois ele assumiu, um ano depois ele assumiu a Câmara, porque o outro vereador saiu, né? Ele ficou como suplente daí, no caso? Daí ele assumiu um ano depois. Mas foi assim marcante, porque é surreal, né? Isso é surreal. Que coisa. Ô, Flávio, me conta uma coisa. E como que era o Capitão Cesário? Ele era um cara... claro que quando você se lembra dele, ele já estava um pouco debilitado e tudo mais, né? Por virtude da idade. Mas como que era o jeito dele? O que as pessoas contavam do seu bisavô, o Capitão Cesário? Ele era um homem de difícil convivência? Ele era bruto? Como que ele era? O que as pessoas falavam dele? O meu bisavô era um homem muito correto, um homem honestíssimo. E naquela época, vamos dizer assim, eles compravam títulos, né? Então, meu bisavô tinha o título de capitão, comprado. Era comprado? Comprado o título. E aqui em Paranapanema tinha o Avelino Menck também, que era coronel Avelino Menck. Itaguaretuba também era o coronel Joaquim Quintino. Então, esses três personagens praticamente mandavam na região. Então, tudo era direcionado para eles. Então, o meu bisavô capitão, ele foi chefe da maçonaria aqui por décadas. Ele é chefe da maçonaria Itaí. Então, ele tinha muita influência, né? Tanto politicamente como na cidade, em tudo que girava na cidade, girava em torno deles. Eles tinham, assim, um poder, vamos dizer assim, né? Muito grande perante as pessoas, perante a população em geral, né? Eles eram muito respeitados na época. Que interessante, não é? Bom, agora vindo mais para... Como que foi aquela história, a história do casarão? De vez em quando eu passo por lá e claro que me dá, não vou negar que me dá uma tristeza ver caindo, né? A gente vê que está desmoronando aquela arquitetura que é assim única aqui na nossa cidade. E quando que construiu aquele casarão? Olha, a data da construção eu não sei, porque eu lembro que quando eles fizeram 75 anos, bodas de diamante de casado, o vô capitão e a vó Angélica, eles já estavam lá há muito tempo. Isso, eu acredito que o casarão foi feito em 1920, por aí. Tudo isso? 1920, aquele casarão. 1910, em torno de 1910. E na época da Revolução de 32, nesse casarão tinha uns porões que o meu bisavô acomodou lá uns pessoal da Força Expedicionária Brasileira. Expedicionária não, da Força da Revolução de 32, os paulistas, né? Uhum. Então, eles estavam sendo acuados pelos gaúchos, aqui em Buri, principalmente ali, né? A Campina do Monte Alegre. Então, ele fez com que esses combatentes se alojassem lá, ficaram 3 meses alojados. O meu bisavô deu guarita para eles lá. Então, tratou deles, alimentação, tudo. Então, ele era um homem muito, além de ser muito culto, como tem descendência europeia, ele era um personagem que lia o Estadão todo dia. Ele era muito culto, muito inteligente, gostava de um vinho.
Então era um europeu nato mesmo. Aquele casarão, ela era, hoje está na cidade, mas era uma sede de uma fazenda praticamente, não é? Porque dali para trás até lá era tudo dele, né? Então eu lembro que eu brincava lá, as ruas não tinha asfalto, não tinha nada, então ele ficava na sacada lá do casarão e na frente lá tinha frutas, né? Jabuticaba, manga, tudo assim. E nós, crianças, né, ficava chupando jabuticaba, né? E ele tinha assim uma inveja da jabuticaba. Então ele falava: "Quem tá aí? Quem tá aí?" Gritava lá da sacada lá. Falava: "Nós estamos aqui, vô." Daí ele via que a gente falava vô para ele, né? Falava: "Então são meus netos." Então ele deixava quieto. Mas ele tinha uma adoração pelas plantas dele. E era um homem muito assim, muito cortês, ao mesmo tempo duro, mas educado, cortês. Que bacana. E aí, a morte do capitão. Ele morreu do quê? O que aconteceu com o capitão? O meu bisavô ele morreu com 108 anos de idade. Então ele morreu de velhice mesmo, porque os órgãos pararam, né? Porque na época o médico era o Dr. Durval. O Dr. Durval era um médico que não atendia, depois de uma certa idade, ele não atendia à noite mais. Então a única pessoa que ele atendia à noite era o capitão. Esse ele atendia, o capitão chamava, ele ia. Ele tinha assim o meu bisavô tinha uma ascendência sobre o Dr. Durval, porque na época só tinha ele de médico na cidade. Então, o Dr. Durval fazia a sangria nele, vamos dizer assim, quando ele estava quase morrendo, ia o Dr. Durval lá, tirava o sangue dele, ou injetava, sei lá, ele revigorava de novo. Isso inúmeras vezes. O meu pai, que é neto dele, que era procurador, inclusive, do vô capitão, me contou isso aí várias vezes. E eu vi também. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu, 12, 13, então eu lembro muito bem quando isso acontecia. Mas ele era uma pessoa assim, sui generis, uma pessoa muito especial. E você falou do Dr. Durval, né? Do Dr. Durval também, eu ouço muitos relatos, né? Que realmente foi um grande médico e uma grande pessoa também, né? Aqui na nossa cidade. Com certeza. O Dr. Durval foi um ícone aqui na nossa cidade, né? Bom, aí hoje nós conhecemos a Vila Capitão Cesário, né? Como que foi essa origem, né? O que aconteceu, o que se deu, né? Que nós temos o famoso Capitão Cesário aqui em Itaí. Então, esse negócio da vila é um negócio interessante. Onde está a Vila Capitão Cesário era uma área total de aproximadamente 33 alqueires. E na época, o prefeito era o Lázaro de Almeida Filho, que é primo do meu pai, né? Que é neto do capitão também. Então, o que aconteceu? Naquela época, o prefeito ele podia entrar na propriedade assim, desapropriar, para depois discutir na justiça. A lei permitia, né? Hoje não. Hoje, para você entrar na propriedade, primeiro você deposita em juízo o valor venal, para depois você discutir o valor real da propriedade. Então, na época, não. E na época, a política fervia, Itaí, como sempre ferveu, né? Então, o Lazão, ele desapropriou. E deu lotes para a população. Foram aproximadamente 1.700, 1.800 lotes. Então, o que aconteceu? Ninguém pagou esses lotes. Ninguém pagou. A família não recebeu uma quantia irrisória na época que hoje não compra nem meio lote lá. Então, para a família foi ruim, né? Mas para a população foi muito bem, porque foi 1.700 lotes doados pelo capitão Cesário. Então, por isso que ele tem que ser homenageado, porque 1.700 lotes e ninguém pagou nada, isso é uma dádiva, né? Não tenha dúvida. Mas a intenção primária, né, desses lotes eram ser vendidos por um valor menor, claro, né, para a população, ou acabou que as pessoas não pagaram mesmo e aí ficou elas por elas? Não, porque o prefeito na época, o Lazão, como ele é popular, para ele ficar mais popular ainda, ele fez com que ninguém pagasse, porque como
prefeitura não pagou e ele repassou também para a população sem pagar. Então, ele era um prefeito popular e a população gostava muito dele por isso. E voltando agora à história do casarão, existe algum projeto, alguma coisa, de repente, alguma restauração daquela casa, daquele casarão, Flávio? Ou não tem nada? Não, porque, veja bem, quando você fala em restauração, isso tem que vir do Poder Executivo, né? Uhum. E para você fazer alguma coisa, tem que ser um projeto. Com princípio, meio e fim, né? Então, você tem que fazer um projeto, ver as condições, quanto ficar, tempo. Que não deve ser barato, não é? Porque restaurar aquilo lá que é as fundações são frágeis, é um negócio complicado. Um negócio que demanda peritagem, né? Pessoas que têm gabarito na restauração, é um negócio que fica caro. E o poder público, no caso o executivo, ele tem que tomar a frente. Se não tomar a frente, não tem como, né? Porque a família não tem como restaurar aquilo. Porque agora ficou pro Roque, né, que mora lá, ele requeriu o capião lá do pedaço dele lá, então é dele lá. Então, para restaurar aquilo lá, a prefeitura deveria entrar em contato com o proprietário, que é primo nosso, né, o Roque, para tentar restaurar, porque do jeito que está indo lá, está caindo, né? Daqui a pouco já cai tudo. É uma pena, né? Seria uma espécie de museu lá, né? Museu do Capitão Cesário. Isso que eu penso também, né? Daria para contar toda a história do capitão lá naquela casa. Com certeza, com certeza. Mas que interessante, não é? Bom, é a história, olha, são muitas histórias, né, que nós temos aqui na nossa cidade. Por isso que eu realmente quis, né, fazer esse podcast, começando, né, falando da história da nossa cidade. É claro que nós vamos trazer muitas pessoas aqui, artistas, né, de nome, ou de todos, né, que tiverem uma história bacana para contar, a gente vai trazer aqui. Mas olha, o Flávio, eu gostaria muito de agradecer você por sua gentileza de vir aqui contar um pouquinho da história do Capitão Cesário, né, que foi uma grande pessoa, né, sem precedentes, e que leva o nome da Vila Capitão Cesário, né, que, como você disse, beneficiou tantas e tanta gente, não é? E muito obrigado a você, viu, por ter vindo aqui contar um pouquinho da história para a gente. Eu que agradeço, porque se eu fosse contar toda a história, né, nós ficaríamos aqui várias horas, né, contando sobre o meu avô, meu bisavô, né, avô do meu pai. Mas ele foi uma pessoa assim que ajudou muito a cidade. Inclusive, ele era benemérito e fazia muitas festas, ele participava da vida da cidade. Então, ele foi uma pessoa assim muito, 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 muito boa. Eu tenho uma lembrança, das melhores lembranças possíveis dele. Para mim, ele foi assim um super avô, super bisavô. Bisavô. Maravilha, muito obrigado, Flávio. Eu gostaria muito de agradecer a você pela atenção. E se você puder, deixa o seu joinha, compartilhe esse nosso podcast com o máximo de pessoas que você puder. E claro, até o próximo. Tchau, tchau.